Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, como é bom podermos estar juntos mais esse domingo para termos esse momento de reflexão e assim sermos abençoados por Deus por meio da sua palavra que nós queremos ler e também sobre a qual nós queremos refletir. E por isso nós também realizamos esse nosso momento em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é um domingo especial, o domingo de Ramos, uma semana que antecede a Semana da Paixão, né? Entramos na Semana da Paixão e nós vamos na quinta-feira relembrar do lava-pés, da última ceia de Cristo, na sexta-feira a sua morte e domingo de Páscoa, domingo de manhã, domingo da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós queremos então refletir sobre aquilo que em Jesus Cristo Deus apresenta como seu reino e também da importância de nós distinguirmos o reino de Deus do reino de homens, do reino de pessoas, né? Do reino que nós podemos construir, do reino daquele que Deus está propondo por meio da pessoa de Jesus Cristo. E para isso, no dia de hoje, eu quero trazer para vocês uma passagem bíblica que se encontra um pouco antes da história da entrada triunfal de Jesus Cristo, mas que também lança luz para a entrada triunfal e também pode nos ajudar nesse tempo que nós estamos vivendo. E essa história é bastante conhecida, eu quero ler para vocês. Nós a encontramos em Mateus, no capítulo 22, versículos 15 ao versículo 22, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus Cristo em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a vontade, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Nessa história, nós encontramos os fariseus que, de maneira muito esperta, digamos assim, eles armam uma armadilha, né? Fazem uma armadilha para Jesus. Se Jesus dissesse que é a favor dos impostos por medo dos herodianos, dos representantes do império de César, representantes de Herodes, né? Ele teria então como consequência o ódio do povo que o ouve. Então, a intenção dos fariseus é colocar Jesus contra o povo, né? Mas se Jesus então se voltasse para o povo, os herodianos poderiam prender Jesus Cristo, colocá-lo na prisão. E, além disso, ele poderia ser sentenciado à morte porque estaria indo contra o decreto do imperador César. Pois bem, Jesus aqui então traz uma importante distinção entre reino temporal e reino eterno. Lutero chamou isso da questão dos dois reinos, que é tão importante também para os nossos dias, e isso eu gostaria também de refletir com vocês. Quem de vocês que me ouve hoje já teve uma discussão política? Quem de vocês escapou, né, o nosso tempo sem ter passado por essa experiência onde a pessoa tem uma firme convicção de uma coisa e ela te coloca isso de maneira bastante agressiva, né? E quando você não concorda com a pessoa, você pode ser chamada de ignorante, de burra, ou você pode ser até mesmo colocada como inimigo, né? Como alguém que está sob suspeita, né? E como isso é horrível, né? Como é ruim essa situação na qual nós estamos inseridos no nosso contexto, onde
o populismo, né, ele incentiva essa polarização política, aonde uns são considerados amigos, os outros inimigos, uns inteligentes, os outros burros, aonde uns são representantes de Deus e os outros do diabo, e por aí vai, né? E a minha avó materna, minha mãe relembra isso até hoje, ela dizia de que irmãos, depois quando os irmãos têm filhos, eles não podem brigar entre si por causa da briga dos primos, porque os primos brigam e aquilo lá é passageiro, daqui a pouco estão brincando, né? Daqui a pouco está tudo bem e passou. E se os pais brigam por causa daquilo que é passageiro dos filhos, então eles fazem mal, porque eles colocam em xeque, colocam sob mácula a relação entre irmão e irmã. Pois bem, eu penso que é mais ou menos isso que está acontecendo em nosso tempo. As pessoas, elas, por causa da mistura entre reino temporal e reino eterno, elas estão colocando as suas esperanças em pessoas, em políticos. E isso aconteceu no passado, e isso está acontecendo hoje, e provavelmente vai acontecer amanhã no futuro. E nós, enquanto cristãos, nós somos chamados a sermos exemplos. Nós somos chamados a deixar com que a nossa maturidade seja formatada, seja reformada, né? Na pessoa de Jesus Cristo. E Ele nos abre os olhos para essa importante distinção aqui nessa história, que é justamente essa distinção entre reino temporal, entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. É interessante que, se nós formos lembrar da história da entrada triunfal, nós vamos ver, né, se nós prestarmos atenção no contexto, de que as pessoas que estão ali clamando Hosana bendito, aquele que vem em nome do Senhor, enquanto Jesus Cristo está entrando em Jerusalém, são as mesmas pessoas que depois ficam decepcionadas com Jesus Cristo, porque Ele não está propondo o reino temporal, mas a inauguração do reino de Deus na nossa realidade. Essas mesmas vozes são aquelas que depois gritam crucifica-o, crucifica-o. E fazem isso em nome de Deus. Gritam Hosana, bendito aquele que vem em nome de Deus, porque acredito que Jesus Cristo está inserido, né, que ele está de acordo com a percepção que eles têm de reino. E depois gritam crucificam, porque também acham que estão fazendo a vontade de Deus, porque finalmente vão se libertar de mais um falso Messias. Pois é, nós estamos vivendo situações bem parecidas e como é angustiante, eu não sei se também para vocês, mas para mim, enquanto pastor, o quão é triste, por exemplo, quando em grupos de igreja, né, do WhatsApp ou na internet, no Facebook, as pessoas de nossa comunidade, de outras comunidades, elas têm uma facilidade em esquecer o fato de nós sermos irmãos e se tornarem agressivos por causa da esperança messiânica depositada em tal ou em tal político. Grande erro, erro como o diabo gosta, né? E enquanto isso estamos maculando a nossa igreja, maculando a nossa irmandade, maculando aquilo que o próprio Jesus Cristo disse. Nós, enquanto cristãos, nós somos chamados a fazer uma distinção entre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno. Nenhum governo temporal é eterno. Nenhum governo temporal é representação da vontade eterna do reino eterno. Isso não existe. Para o cristão, isso não existe. Eu preciso ser claro aqui. E isso nem no político A, nem no político B. O cristão, ele é chamado a conversar sobre ideias que o governo coloca, sobre leis que eles tentam aprovar. E isso nós devemos olhar e observar a partir dos valores do reino que Deus inaugurou em Jesus Cristo. Então nós temos que nos perguntar, a vida está sendo protegida? A vida está sendo promovida? Né? Há espaço para as pessoas viverem a sua fé? Há espaço para que as pessoas elas possam ter vida digna?
Há uma busca por igualdade entre as pessoas ou não? Há uma busca por trazer bem-estar, saúde, trazer riqueza, de modo que todos possam usufruir dela ou não? E aqui, antes que você me olhe como inimigo, né? Antes que você diga assim, o pastor está daquele lado ou daquele lado, vamos pensar um pouco sobre aquilo que de fato Jesus Cristo traz aqui, essa distinção entre os dois reinos. Paremos de ser pessoas, irmãos, irmãs, que brigam, que deixam de ser maduras por causa de brigas dos sobrinhos, por causa da briga de políticos. Nós não podemos macular a nossa irmandade por causa disso. Nós devemos sim conversar sobre os valores que todos os governos propõem, de maneira honesta, criticando ali onde há falhas. Isso não quer dizer de que você está no lado A ou no lado B. Quer dizer que de fato você se importa com a vida das pessoas. Então não importa o político que nós tenhamos como nosso representante. Nós, enquanto cristãos, sempre buscaremos ser sal e luz nesse mundo. E nós vamos sempre de novo criticar reinos temporais, quando eles estão falhando, quando eles estão sendo desonestos, quando eles estão olhando para o bem de poucas pessoas, mesmo que o façam em nome de Deus. E aqui eu não estou falando de um político específico, estou falando de todo político que está naquele cargo e que foge da sua vocação. Os cristãos são aqueles que devem olhar para essa realidade de forma crítica, não da crítica pela crítica, mas no sentido de querer fazer com que todas as pessoas elas tenham vida e tenham vida em abundância. De que as pessoas elas tenham a possibilidade de terem uma vida em paz, de terem a possibilidade de viverem bem, de poderem usufruir, né, daquilo que Deus criou, sabendo-se cuidadoras da própria criação de Deus. Nós não podemos colocar esperanças que seriam para o eterno, para Deus, em pessoas. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Nós somos cristãos chamados a promover vida, a proteger a vida de todas as pessoas. Não de uma classe, não de alguns poucos, mas de todas as pessoas. E quando isso não acontece, que nós sejamos cristãos corajosos, não atraídos por o político A ou político B, mas cristãos corajosos a exigirem de que, independente do governo que esteja no governo, faça aquilo que é certo, faça aquilo que é correto, independente das minhas convicções, que eu ainda não transforme a outra pessoa no meu inimigo. Porque se nós fizermos isso enquanto cristãos, nós estamos maculando o corpo de Cristo. E isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. E isso cansa. Cansa a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja evangélica, a igreja católica, não importa. Todos estão aí iludidos e ludibriados por seus lados políticos, porque tomaram um partido personalista por causa de uma ou daquela pessoa, e aí ficam agora se degladiando entre si, compartilhando vídeo, ofendendo, chamando o outro de inimigo, chamando de esquerdista, ou chamando de direitista, sei lá. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver. Nada a ver com o reino de Deus. E aí, o que nós fazemos? É uma boa pergunta para nós refletirmos no dia da entrada triunfal de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, a palavra, nos decepciona e nos diz que o reino temporal não é reino eterno, de que político A ou político B não é Messias,
Nós vamos crucificar Jesus Cristo, a sua palavra, vamos tirar ela de nossas vidas porque, afinal, Jesus Cristo não concorda comigo. Se você pensa de que político A ou político B é Messias, se você coloca a sua esperança em político A ou político B, saiba de que isso é pecado. Saiba de que você se desviou da palavra de Deus. Mas sempre há tempo de arrependimento. Sempre é tempo de pedir perdão. Sempre é tempo de ser inteligente no sentido de discutir valores e ideias, propostas governamentais, pensando no bem comum, não pensando nesse ou naquele grupo, mas pensando no bem comum. Nós precisamos ter um país onde há mais justiça, onde há mais inclusão de pessoas para que possam usufruir da riqueza de nosso país, onde todas as pessoas têm acesso e dignidade a ter acesso à saúde, onde todas as pessoas precisam e devem ter acesso a uma excelente educação. Aonde isso é negado, e quando isso é negado nós nos omitimos, ali nós estamos fugindo de nossa vocação, porque fomos chamados para sermos sal e luz nesse mundo. Prestemos atenção, por favor. Jesus Cristo nos ensinou essa distinção. Dai a César o que é de César. O que nós temos que dar para o governo? Nós temos que ser pessoas prestativas, pessoas que olham e exigem o bem comum. É isso que nós devemos a esse governo temporal. Mas o que nós devemos a Deus? É a nossa fidelidade, é a nossa esperança, é saber que Ele é Senhor, é saber que Ele instaura na plenitude o reino de Deus, que foi inaugurado na pessoa de Jesus Cristo, que se faz presente ali onde nós, cristãos, estamos. Que Deus possa nos abençoar, para que sejamos presença de Cristo na vida de outras pessoas. Que nós reclamemos por uma vida digna para todas as pessoas. E que nós fujamos dessa polarização política. Que Deus te abençoe e nos dê coragem para conversarmos e debatermos sobre ideias, sem ofender pessoas e sem classificá-las como amigos ou inimigos. Que Deus te abençoe. Amém. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação.
Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Eu quero ainda te convidar para uma oração. Querido e amado Deus, queremos nos colocar diante de Ti com o coração grato por essa oportunidade que Tu nos dás e podermos refletir sobre a Tua Palavra, refletir sobre a nossa realidade e que Tu nos dês, Deus, ouvido atento e aberto, coração aberto, disposto para ouvirmos a Tua Palavra, refletirmos sobre ela e que assim, Deus, aquilo que vem de Ti também permaneça em nós e produza seus frutos no nosso dia a dia, em nossa maneira de viver, nossa maneira de agir. Nós queremos, como comunidade, também nos colocar diante de Ti e interceder por essa situação na qual nós estamos passando com a pandemia da Covid-19. Tu sabes, Deus, quantas e quantas pessoas têm perdido a sua vida. Tu sabes, ó Pai, o quanto que isso traz de danos para cada um de nós e para nós enquanto pessoas, como sociedade. Queremos pedir por misericórdia, queremos pedir, Deus, que Tu dês força a nós enquanto cristãos, de exigirmos de nossos governantes que façam o bem, que promovam vida, protejam a vida e que se esforcem para que haja um bem comum. E Deus, não permita que nós sejamos tentados a colocarmos a nossa esperança naquilo que é temporal. Que Tu não nos permitas que nós caiamos na idolatria. Que Tu não permitas, Deus, que nós ofendemos nossos irmãos por causa de político A ou político B. Que Tu preserves, Deus, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, 1 a 3, que Tu faças com que nós possamos preservar a unidade do Espírito para o vínculo da paz. E que assim, Deus, Tu nos acompanhes diante de todos os nossos desafios para que possamos ser presença Tua ali onde nós estamos. Que possamos trazer a Tua paz, que possamos fazer as outras pessoas experimentar, Deus, o amor com o qual Tu nos amas e assim amarmos as outras pessoas. Que nós tenhamos a maturidade para discutir ideias, sabendo que a nossa esperança está em Ti, sabendo que a nossa confiança está em Ti. Colocamos, Deus, nossas vidas em Tuas mãos e isso fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, ainda quero passar para vocês alguns avisos. Nós continuamos com nossa campanha de assistência a pessoas carentes de nossa cidade. Então, se você gostaria de ajudar, nós temos assistido muitas pessoas com cestas básicas, com ajudas pontuais. Então, você também pode fazer a sua doação. Na descrição do vídeo nós temos ali o Pix da paróquia. Se você fizer uma transferência, você pode colocar no final 10 centavos, no valor que você escolher. E assim nós conseguimos identificar essas ajudas e fazer com que essas ajudas possam também estar indo ao encontro de pessoas que realmente precisam, tá certo? Então é um trabalho que nós estamos fazendo já há bastante tempo, um trabalho importante. Muitas pessoas de fato têm se sentido abraçadas pela nossa comunidade, pelo corpo de Cristo, pela Igreja de Cristo. E que Deus te abençoe, abençoe também a tua doação. Quero ainda transmitir a bênção de Deus para vocês, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Deus levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Amém.